Mulheres Conectadas. Oferecimento Milenare. Um novo padrão em farmácia de manipulação. Espaço Mais. Estética avançada. Beleza e bem-estar em um só lugar. Olá, boa tarde, bem-vindos, Mulheres Conectadas, num papo que a gente vai amar, tenho certeza. Nem preciso falar para você sair da TV, porque a gente adora conversar com uma dermatologista, né? Ainda mais se ela é maravilhosa como a minha. Já já, a doutora Ana Paula Wozniak estará aqui e a gente vai falar de tanta coisa, vou ler aqui para vocês, ó. Nós vamos falar sobre os fios aptos que eu fiz, quem me acompanha lá no Instagram. Aliás, se não me segue, já aproveita, segue. Cláudia Loia, espero vocês. Segue também o do canal ABC Oficial. E aí, a gente vai falar então, voltando aqui, sobre os fios aptos, o gerenciamento do seu envelhecimento, estética com naturalidade e também, finalmente, né, proibição do PMMA. Se você conhece alguém que faz, saiba que está proibido, viu? E na minha cabeça já era bastante tempo. A gente vai entender como foi esse trâmite todo já com a doutora Ana Paula, porque ela vai estar aqui. E já aponta o celular para o QR Code. Cadê o QR Code, gente? Aqui na tela, baixa o aplicativo do canal para você ter toda a programação aí na palma da sua mão. Se estiver vendo através das redes sociais, já encaminha para quem merece receber todo esse conteúdo. Falar de beleza, de autoestima, de qualidade de vida. E eu sempre falo, né? A gente não faz manutenção no nosso carro? Todo ano a gente vai lá e gasta na manutenção, não é? Em você? Você tem feito a tua manutenção? Porque, vou te dar uma dica de amiga, se você deixar zoar tudo para fazer lá no final, gente, aí vai ficar pesado. Agora, se você fizer um pouquinho por vez, você vai chegar lá na frente bem feliz, com autoestima renovada, querendo trabalhar mais. Tudo isso a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos lá, pega a tua água, teu café. Tenho certeza que você vai voltar para frente da TV para a gente conversar sobre beleza, gerenciamento do envelhecimento com a doutora Ana Wozniak. Eu vou e volto, e você também. Tá no ar Mulheres Conectadas. Agora a doutora tá aqui. Vocês lembram que da última vez ela veio, eu devia ter preparado uma pegadinha para ela hoje. Não preparamos. Olha só, gente, eu postei para vocês viram. Boa tarde, Aninha, bem-vinda. Boa tarde, Cláudia. Obrigada mais uma vez pelo convite. E aí, tô falando bem, Ana? Tô com os fios recém-feitos. Tem 4 dias hoje que eu fiz os fios? Foi no sábado, né? Foi no sábado. Fez. Ó, aí, ó, mais ou menos uns 4 dias que a gente fez. E ó, tô aqui. Que contorno, hein, Cláudia? Outro, né, gente? Depois eu vou colocar os frames os frames são aqueles estáticos, tá? Para vocês lado a lado, porque, gente, deu uma diferença, né, doutora? Deu. Ficou muito bom, né, Cláudia? Tô com, ó o perfil da doutora. Ó o perfil dela também, toda vez que ela vinha aqui. Só que aí na verdade, a gente fez um planejamento, a gente tá fazendo um gerenciamento do envelhecimento, né? Até pra festa da minha filha. A gente vem toda essa preparação mesmo, né? Desde o final do ano passado, com algumas técnicas novas, né, que foram aparecendo aí, tendência como a medicina regenerativa, o reposicionamento, esse estímulo de colágeno e preparando até a pele para receber agora os fios, né, que dá aquela último efeito lift aí para preparar e ficar ótima para a festa. Ó, vocês vão ver antes e depois, a gente vai contar como é feito, tudo bonitinho, mas antes, isso vai ficar para o final, para você ficar comigo. Até o final. Eu queria que a gente já dá notícia do PMMA. Eu sei que você trouxe vídeo. Vamos colocar o vídeo primeiro para depois a gente comentar? Vamos, é um vídeo que tá aí, né, nas redes, que eu acho que até nem é muito uma novidade para ninguém, as complicações da Maíra Cardi. Eu toda hora falo Maiara. É Maíra Cardi. Ela sofre, hein? Que ela não vai ter como que fazer. Não vai. Então, assim, umas imagens dela mostrando algumas complicações e a gente vai conversar um pouquinho, porque agora o CFM, né, o nosso Conselho Federal de Medicina, ele proibiu o uso de PMMA pelos médicos e a gente está na luta aí para que a Anvisa proíba também a venda e comercialização do produto. Para todos, né? A gente já sabe que dá ruim. Para que? É que, enfim, né? O custo, o pessoal quer fazer.
Né, Cláudia, eu gosto muito, assim, acho que você já ouviu, não sei se eu já contei aqui, a historinha mesmo do PMMA, que ele não é de todo um vilão, né? Lá na década de 80, 90, com o aparecimento do HIV, o tratamento com os antirretrovirais, eles faziam uma lipodistrofia que ficava com aquela face do aidético, né? Que falava que hoje em dia é mais ou menos essa face do que as canetinhas proporcionam hoje, essa perda do tecido subcutâneo da face, deixando aquela face emagrecida, um pouco mais cadavélica. E naquela época, para tirar esse estigma do tratamento, né, que era uma doença ainda muito estigmatizante, precisava de um produto que pudesse usar em grande quantidade, com um valor acessível e que durasse muito, né? Só que a gente viu que a história, assim, foi começando a usar nos HIVs positivos com um bom resultado estético, né? Só que a gente não tinha o estudo desse produto a longo prazo, mesmo porque naquela época a doença avançava muito rápido e o tratamento não era tão eficaz como hoje, né? E a gente não tinha esse estudo a longo prazo do material. Foi tendo os bons resultados na população doente e a gente foi começando a usar em indivíduos normais. Só que a gente tem um sistema imune muito competente, diferente do HIV, que é o que o vírus ataca, né? O sistema imunológico. E aí a gente foi vendo que a longo prazo, apesar de a gente não ter tido nenhuma complicação logo quando aplica, esse produto que fica lá dentro do nosso corpo, ele pode ser reconhecido como um corpo estranho numa pessoa imunocompetente em qualquer fase da vida, e aí pode dar complicação. Que é o que aconteceu com a Maíra. Vamos chamar o vídeo dela pra gente ver? Coloca aí, gente. Dá pra pôr agora? Vamos ver se o pessoal... Sei se vocês estão preparados para essa conversa, porque eu vou mostrar para vocês. Fui no meu médico do PMMA. Acho que é isso, acho que eu aprendi a falar finalmente o troço que tá arregaçando minha cara. Temos essa bola de PMMA e temos isso aqui. Que é um buraquinho que abre na pele para tentar expelir o material. Tá, né? Olha! E a parte onde fez o granuloma, que é o nosso corpo faz ali uma capinha em volta do produto, né? E que fica todas as bolinhas visíveis. Que dor! Tô tentando rasgar a minha cara. Olha isso. Tem noção? E esse outro aqui... Hialurônico, que a gente tem um antídoto que a gente consegue reverter ele, dissolver ele, tirar ele do corpo. O PMMA não. A retirada seria só cirúrgica, mas assim, já é um produto que está envolto ali no tecido. Então, mesmo cirurgicamente, não é como a gente tirar uma prótese de silicone que ela ainda está dentro da cápsula, que você vai tirar a cápsula ele gruda no tecido, ele né? já está todo ali misturado. Então, na hora de fazer a retirada, retira tecido. E aí o trauma, né, o aspecto estético fica muito mais agravante. Ela não vai poder mexer, então. Às vezes é melhor não mexer, tratar, só desinflamar e deixar aqueles nódulos ali quietinhos. Mas quando tem infecção, né, ou alguma inflamação importante, como a gente já viu em tecido, que às vezes faz até a necrose ali, que foi usado em grande quantidade, aí a cirurgia é mutilante. Né? E aí tem que fazer de qualquer forma. E aí tem que fazer. Salvar a vida, né? E outra, a gente já tem, né, Cláudia, estudos e tem comprovação que esses, quando usam em grande quantidade, principalmente em região corporal, essas partículas, esses polímeros de plástico, que é o PMMA, eles vão circulando no corpo e depositando no rim. Então, a gente já tem, assim, falência renal, alteração de potássio, que dá alteração cardíaca, tudo por conta desse PMMA que vai sendo depositado no rim. Ai, gente, então se alguém te oferecer isso, troca de... né? Não, e lembrar que assim, o que está proibido é a gente médico usar, né, nos consultórios. Então assim, não é proibido para todas as outras profissões que fazem, né, os procedimentos estéticos, e a gente está lutando para que seja banido, porque ainda mesmo para médico só pode, né, liberado usar em ambiente do SUS para tratamento de paciente HIV positivo. Aí Mas pode a gente quer só banir, nesse porque caso. hoje a gente tem o ácido hialurônico, é mais acessível, tem um resultado bom, tem uma durabilidade boa e tem um risco menor, né? E aí, todo mundo quer fazer o gerenciamento do envelhecimento, mas você quer envelhecer também, né? Você quer continuar vivo. Então, gente,
né? Por favor. Eu acho que se você for optar por fazer com um profissional que não seja médico e que seja apto a fazer algum tipo de harmonização e que vá usar o PMMA, já desconfia. Não faz, né? Preza pela sua saúde. O problema, né, Cláudia, eu acho que assim, o paciente, o cliente, ele tem que pedir para o profissional mostrar o que está usando, qual o produto, validade, explicar os prós e contras, duração, complicação, porque eu acho que isso que dá a segurança para fazer, né? Porque muitos casos que a gente às vezes vê relato na internet, é lógico que a gente não A tem... pessoa nem sabe, né? Foi pego de surpresa. Quando vai ver que tem a complicação, é que vai ver o que produto foi usado, né? E às vezes achando que era ácido hialurônico, e eu acho que o paciente, ele tem que ter essa clareza de pedir para o profissional mostrar o que está fazendo, os terminhos do produto, e às vezes assim, até levar para casa e ter aquilo como um prontuário em casa para saber o que você fez. Até para se der alguma complicação e você for procurar um médico, ó, foi isso aqui que eu usei. Não, se você for buscar, mesmo que fez com médico, se for buscar outro, eu acho assim, até pra gente, quando troca de profissional, a gente ter esse histórico do que foi feito, né? Porque hoje em dia a gente sabe que mesmo se tem um PMMA lá, quietinho, sem fazer nada, quando a gente põe algum outro produto, pode fazer com que o nosso corpo reconheça aquele PMMA e aí traga um problema. E aí esse profissional que foi o último que pôs a mão, talvez seja o culpado de uma coisa que aconteceu, né? Seja culpado naquele momento por uma coisa, né, que aconteceu que já tinha lá no corpo. Né, que ele também gente, não tinha como saber. Nota a dica aí, quando você for fazer qualquer coisa, pede o laudo lá, deixa guardadinho, o que foi usado, a data de validade, o lote, igual vacina. Igual vacina, é isso mesmo. Né? Para se a gente, né, tiver qualquer tipo de complicação, a gente tem ali quem acionar, né? Isso fica no prontuário do meu paciente, e aí, assim, para mim, enquanto tá lá, eu sei que se daquele produto, daquele procedimento que eu fiz, eu sei a procedência aí, se é o produto, se é o lote, ou se foi alguma complicação comigo, eu sei de todo o histórico que pode estar ali, tá acontecendo. Olha a importância, né, de você fazer com uma pessoa responsável. Agora, isso se dá porque todo mundo quer fazer o gerenciamento do envelhecimento, é rede social, é a pessoa querer envelhecer bem. E eu acho que tem mudado muito a vertente, tá muito numa leva das pessoas querendo, inclusive, tirar preenchedor e tudo mais, porque as pessoas querem as coisas mais sutis. Hoje em dia, falando em gerenciamento de envelhecimento, o que a gente tem de mais moderno, desde tecnologias, preenchedores, o que tem hoje de novidade? Eu acho que assim, né, Cláudia, eu acho que hoje em dia o principal é essa tendência ao natural, é a tendência, porque antes a gente falava assim muito no que a pessoa quer parecer quando aparecia no consultório, né? Até das vertentes do MD Codes, que foi a virada de chave nos tratamentos estéticos, ele vinha até com com a pergunta do que você quer transmitir, do que você quer parecer, se você quer ter um rosto mais profissional, um rosto mais marcante ou um rosto mais romântico. Hoje em dia, ninguém vem querendo parecer nada, querendo parecer o indivíduo mesmo, melhorar as características, mas assim, sem alterar a forma do rosto, né? Aqueles rostos quadrados, se parecer, né, ainda, né? Eu acho que essa é a vertente que vem dos tratamentos, a pessoa não quer mudar nada, não quer transmitir nenhum sentimento diferente, ela só quer parecer bem com ela mesma, na melhor versão dela. E eu acho que isso, a gente hoje em dia tem inúmeros tratamentos, a gente tem os peptídeos que estão chegando, medicina regenerativa, PDRN, os próprios preenchedores que estão cada vez mais puros, os biorregeneradores, bioestimulantes. Então a gente tem uma gama de tratamento. E aí a gente entra naqueles pilares e nas camadas, né? E eu acho que quando a gente faz isso, vai tratando camada por camada, a gente acaba tendo um resultado mais duradouro, né? E muito mais natural. O ideal, então, é começar por onde? Por qual camada? Aí depende da idade, né? Assim, a faixa etária, na verdade, que essa paciente chega, né, Cláudia? Mas quando a gente já tem um derretimento, uma depressão de volume, o que causa mais impacto no tratamento é o ácido hialurônico, né, como uma estruturação. E é estruturação, é isso que a doutora falou. Ele não vai
encher, dar volume, ele vai Não. devolver o que foi perdido. É isso, né? Eu falo assim que, na verdade, ele repõe o que a gente tem de parte óssea. A nossa musculatura, ela funciona como uma lixa nas nossas protuberâncias ósseas, né? E aquele movimento do músculo, ele vai como se ele fosse aplanando o osso, que segurava, né, faz um papel de prateleira na nossa pele. Então, a hora que a gente vai perdendo essa projeção de prateleira, a pele vai escorregando. Então, o que a gente tem de, né, resultado mais rápido, e quando a gente vem com aquela perda já com o rosto um pouco mais derretido, a primeira indicação é o reposicionamento com ácido hialurônico, de estrutura óssea. Que hoje em dia, como a doutora falou aqui, é para o reposicionamento, não é para você... A gente não fala mais em preenchimento e nem em harmonização, eu acho que facial, que eu acho que é o que eu sempre falei, que a gente parte de que todo mundo é desarmônico, a pessoa às vezes quer só um rejuvenescimento, uma estruturação, mas ela não quer mudar nenhuma característica do rosto dela. Ai, gente, e modéstia à parte, ainda bem que a gente sempre foi nessa linha, né? Eu acho tão... eu acho que eu tô com a doutora Ana há 10 anos. Acho que uns 10 anos, né? Nunca a gente pensou em fazer algo mais quadrado, em mudar alguma estrutura, E eu assim, acho né? só uma coisa engraçada, assim, de você, né, Cláudia, que todo mundo chegava e falava assim, nossa, a bochecha da Cláudia tem preenchimento, mas isso sempre foi uma característica sua, no final, assim, a gente não sei se é nunca nem felizmente ou infelizmente. preenchimento, e assim, e agora que a gente fez os fios, que a gente reposicionou, a gente vê a bochechinha mais em cima, mas de uma forma mais estruturada, e isso é uma característica sua, que assim, nunca mudou, e eu acho que isso que é o bonito. É isso que agora vocês vão entender, gente. Vocês já viram meus filhos? Pelo amor de Deus. Todos têm bochechinha, né? A Serena, acho que é a que mais puxou, meu Deus do céu. Porque ainda a gordurinha dela tá no lugar, né? Assim, os ligamentos são todos condensados, então mantém aquela bochechinha mais levantadinha, né? E provavelmente era o que você era quando era criança. Muitos. Eu lembro que os meus tios, gente, todos italianos, né? Eu tenho até as bochechas doloridas, sabia? E aqui também, que eles apertam. Tanto, gente, italiano tem essa mania, porque eu sempre fui bochechudinha. E era engraçado que as pessoas comentavam mesmo, né? A gente vai falar já dos fios aptos, mas antes eu vou dar um recadinho para você. Da Chocolândia, vou pedir para colocar o QR Code aqui na tela, para você que quer transformar a sua paixão pela confeitaria em renda própria ou renda extra, quem sabe? A Chocolândia é a sua parceira ideal nessa sua empreitada. A loja fica aqui na Rua Pereira Barreto, número 600, e oferece todos os ingredientes, embalagens e até cursos práticos para você otimizar a sua produção, aumentar os seus lucros e sempre com preços que só quem é líder há mais de 40 anos no mercado pode oferecer. E neste mês a Chocolândia ainda está com presente lá em Ribeirão Pires com uma loja pop-up. Fica ali na Rua Felipe Sabag, número 146, no Festival do Chocolate, porque eles são os apoiadores principais. E lá vocês vão encontrar muita aula gratuita e promoções. E se você quer conferir todas as novidades e agendas de cursos, você pode acessar agora mesmo chocolandia.com.br. Lá você vai encontrar programação completa de aulas e todos os endereços. Chocolândia, quem faz começa aqui. O QR Code já está aí na tela. Já faz a sua renda extra, já começa numa nova profissão para você poder se cuidar e ficar bem linda, porque agora eu vou falar do negócio que resolve. Vamos falar dos fios aptos, então, que eu acho que o pessoal está mais curioso. E vou começar falando, eu já fiz fios antes, a gente fez PDO. A gente fez PDO. É sempre um pouco doloridinho quando você mexe, mas esse daqui, ele tem mais resultados e eu achei, para mim, para a Cláudia, assim, 70% menos dolorido. De verdade. Mas ele é mesmo, porque é o que eu estava te explicando, né? O fio aptos, ele é um fio novo no mercado, aí a gente tem acho que um ano e pouco. Ele é composto de 2 bioestimuladores, né? Tanto o ácido polilático, que falando em marca ali é o mesmo que o Sculptra, que tem um nome mais conhecido, e a caprolactona, que é um outro bioestimulador que a gente pouco usa aqui no Brasil, mas que ele existe, que é o Elancê. Então, por ele ter esses 2 compostos, ele consegue ser um fio rígido, mas ao mesmo tempo delicado, né? O fio de PDO, ele é um fio mais, vamos dizer assim, é o primo caipira, né? O arame farpado ali, que nem quer dizer que a cerca seja mais
forte. Então, o Aptus, unindo esses dois bioestimuladores, ele consegue ser um fio forte, mas mais delicado, mais maleável. Mesmo as farpinhas dele, elas prendem tanto quanto, mas elas de uma forma mais delicada. Então, isso que dá um pós mais tranquilo, menos dolorido. Na verdade, assim, às vezes é que a gente acabou fazendo muito de uma só vez, mas quando o paciente trata uma área só, ele acaba saindo, assim, com o rosto só repuxadinho, assim, mas sem tanto inchaço, sem tanto hematoma. Então, assim, dá até para sair e voltar ao trabalho, assim, passando Olha, gente, faz 4 dias, e tô trabalhando hoje, já tô trabalhando desde sempre, né, gente? Não parei. Então, eu achei, Cláudia, bem tranquilo. A gente tem imagens aí depois para mostrar, mas antes da gente passar as imagens, eu queria que você contasse para quem é indicado o fio Aptus. Dá para todo mundo fazer? Não dá? O que ele vai trazer de rejuvenescimento na pele da pessoa? Falando especificamente dele, ele tem 3 versões aqui pra gente no Brasil, né? Ele tem os EVs, que são os fios de tração, mas aí a gente vai tem 3 comprimentos diferentes. Ele tem o de 19 centímetros, que foi esse que a gente fez no seu rosto, que a gente consegue tratar toda a M-face. O de 10 centímetros, que a gente geralmente usa quando a gente quer tratar só aqui o do bigodinho chinês. E um de 6 centímetros, que é mais para estímulo de colágeno e um pouquinho de tração. Então, ele funciona como um bioestimulador. Então, essa linha EVS, todos eles são fios espiculados, então que eles têm garrinhas mais os bioestimuladores, então tracionam. Então, a garrinha é para dar aquela puxada. Agora, os fios LL, a gente tem o LL25, que é o que a gente usa para tratar aquele bulldoguinho aqui. A diferença dos EVs é que os EVs vêm o fio dentro da cânula, né? Então, assim, quem faz procedimento estético, acho que já ouviu falar que a cânula, ela é como se fosse uma agulha comprida com a ponta romba. Então, a gente tem que fazer um furinho na pele e a cânula vai como uma minhoquinha ali por debaixo da pele e acaba deixando o fio. Os fios Light Lift, que são os LLs, o 25 e o 50, que é o que a gente faz na papada, e aqui para ver o gelzinho, eles são fios agulhados. Então, eles vão passando para a pele e fazendo a ancoragem nos ligamentos, né? Não só na pele. E aí a gente consegue essa tração maior aí onde a gente tem mais peso. Então tem o fio que tá dentro da cânula, que aí ele solta lá dentro e puxa, e fica. E esse daqui que você vai costurando. Ele vai assim, costurando. Ó o perfil, ó. Então, então eu fiz esse. É que, gente, não dá pra sentir na hora. E ó que eu filmei, que eu não parei pra olhar ainda direito. E pra fazer é tranquilo, né? Eu achei bem tranquilo. É tranquilo. Sabadão, à tarde, fiquei lá, ó, deitadinha. A gente demorou o quê? 2 horas? Acho que foi. Mas eu fiz o rosto todo, Fez o rosto né? todo? A gente fez aqui, a gente fez então o da cânula. A gente fez da cânula e os da agulha. Gente, olha... É que na hora você acha que tá luxo, tudo a mesma coisa, Cláudia? né? É a ostentação, né? Quando a doutora me mandou a foto dos fios, né? Ela falou, isso sim é ostentação, hein? Um monte de caixas, assim, a gente ama. Mas, gente, é tudo com anestesia, queria que você contasse. O pré, o durante e o pós. Depois eu relato para vocês também. Eu acho que assim, né? Primeiro que o fio, todo mundo se falava muito, só a cerejinha, e hoje não, né? Com Aptus, como a gente também tem uma quantidade maior de fio, a gente consegue fazer esse reposicionamento melhor. Então, ele entra ali na parte dos tratamentos dos bioestimuladores mesmo, né? Então, eles têm esse poder de tração e um bioestímulo intenso. Tanto que a gente vê hoje, a Cláudia tá bem, são as garrinhas ali puxando, mas, assim, o resultado mais expressivo ali, a gente tem 3 marcos, com 3 meses, com 9 meses e com 1 ano. Depois aí o nosso corpo vai começando a reabsorver, né? A intensidade de estímulo vai diminuindo e a gente vai reabsorvendo. Mas... 1 ano é o pico. É o pico. Olha, gente, eu vou acordar cada dia mais jovem. Tá? Daqui 1 ano eu vou estar melhor que hoje. Obrigada. E aí, Cláudia, eu acho que ele entra assim como uma das etapas, né? Assim, só ele vai fazer todo o processo? Não, a gente precisa estruturar um pouco, precisa tratar um pouco a qualidade da pele, e ele vem aí para arrematar esse efeito lift que a gente gosta tanto. Agora, para a doutora explicar tudo o que foi feito,
para vocês verem projeção de perfil, né? A gente trouxe um vídeo para vocês. Sou eu no vídeo, né? Cadê? Vamos pegar o vídeo aqui. É você. Eu no avatar. Mas Você sou no eu, é minha avatar. cara ali caída, derretida do lado, lá, ó. Tá vendo? A gente sempre vê que a gente tem um ladinho pior. Ah, essa daí é uma outra paciente minha que Mas autorizou. olha que é aptos também? Ela fez aptos também. Maravilha. Esse E resultado segundo é quanto tempo depois? Foi logo no pós? Esse resultado é 45 dias. Mas, assim, o que eu venho falar dessa paciente, que é uma paciente ali beirando os 70 anos, Tá. que não é uma paciente que fazia muito procedimento, e ela ia ter o casamento da filha e queria melhorar para estar na melhor versão dela para as fotos, A minha né, cara do ali, grande assim. dia. Até parece que ela fez blefaroplastia. E aí, Cláudia, aí são 2 meses de tratamento que a gente começou antes do casamento. Então, assim, foram, né, assim, não foi só o fio, mas ela fez fio, a gente fez laser, a gente fez bioregeneradores para melhorar toda essa área de craqueladinho do olho. Então, assim, para quem acha que nunca fez nada e que não dá para ter um resultado, porque ela falou assim, eu não quero fazer cirurgia, né, porque é aquilo que a gente estava conversando. É uma opção, tem gente que não quer. Então, assim, a gente consegue melhorar muito com os procedimentos estéticos, sempre alinhar, acho que ali resultado com expectativa, né? Mas ela ficou muito feliz, muito contente. Gente, com o até resultado. a cauda da sobrancelha, o bigode, a boca, o lábio, tudo ficou linda, ficou naturalmente linda. E aí tem uma outra paciente, acho que é depois dessa. Essa é logo no pós. Essa daí, não, ela é 1 ano depois do fio. Essa daqui, ó, essa paciente, ela é 3 meses depois só do fio. Olha como o contorno, assim, o pezinho aqui, ó, melhora, e como Muito. não sei se a imagem fica um pouco distorcida aí no vídeo, mas então esse é o primeiro pico da produção de colágeno do fio. Olha como melhorou. Vocês conseguem ver na lateral logo depois do queixo, Aqui é o contorno gente? mesmo, né? O jawzinho aí, ó. E ela só fez o fio, mais nada? Só. Mas aí ela fez aquele fio de 19, o que puxa o rosto todo. Nossa, ficou linda. Linda, linda, linda. Então, assim, é lógico, era uma paciente que já tratava, que assim, ela estava um tempinho sem tratar, ela veio, a gente fez só o fio dessa vez, e esse é o resultado 3 meses depois. Ou seja, devolve o contorno, melhora a qualidade de pele. Melhora a qualidade de pele e faz um estímulo de colágeno. Olha isso, gente. E aqui, você ó, ainda, a gente tá caminhando para o resultado, né? Porque eu acho mas que vai olha melhorar a bochecha, muito gente. mais. Olha a lateral, tudo. Aí a gente vai falar da boquinha. 0,7. Só uma hidratada. Só uma hidratada, mas olha a diferença que dá. Claro que aí nesse pós, gente, tá todo o inchaço que era... Ó, tá vendo que tô... Sabe uma coisa que eu acho legal falar, Cláudia, que nem assim, a gente fez um pouquinho de preenchimento de queixo, né? Aquela coisa que a gente eu tava conversando com você já é uma paciente prognata, que a gente chama, que tem o queixo comprido, né? Mas a gente vê, parece que fica desorganizado. E como o preenchimento, que a gente pensa, vai por volume, vai ficar maior, no final, parece até que o seu queixo está menor, mas fica mais alinhado com o perfil, mesmo a gente colocando um pouco de volume. Gente, olha o perfil, eu tô aqui, eu já não consigo mais fazer entrevista. Tô me olhando, é gostoso se ver assim, sabia, gente? Aquilo que a gente faz em frente ao espelho, de ficar fazendo assim, quando a gente quer fazer o lifting, sabe? É isso que ele faz. E aí, então, o primeiro pico 3 meses depois segundo 9 meses e 1 ano. Então, quer dizer, a manutenção depois, para quem faz o fio aptos, como que ela é? Então, né, Cláudia, é aquela coisa assim, se a gente for pegar de bula, ele tem uma duração de 2 anos, né? Mas assim, é lógico que a gente sabe que o resultado não é esse tempo que vai durar. Se a gente tem esse pico de resultado com 1 ano, então assim, com 1 ano e meio, a gente vai começando a perder esse resultado. Eu acho que aí teria a indicação da gente estar refazendo o procedimento. E aí você pode refazer por partes, não precisa refazer tudo de uma vez. Mesmo porque é aquilo que eu falo, né? O tratamento é contínuo, né? Então, assim, durante esse 1 ano e meio, a gente tem que ir dando umas pinceladinhas ali em algumas outras coisas. É o que eu falei da manutenção, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora vamos aproveitar, falar das pinceladinhas. Botox, laser.
Tem algum período ideal para fazer? Idade ideal para fazer? O que ele vai trazer de melhoria para quem já quiser, de repente, fazer um movimento? É assim, vamos começar pelo Botox, né? Tá. Que é o nosso trend topic, né? De tratamento. Ai, gente, Botox é maravilhoso, é vida. Eu acho que assim, não tem uma idade, né? Mas quando eu acho que às vezes a pessoa quer tratar alguma assimetria, assim, por bula, não tem uma idade mínima, tanto que é usado para tratar aquelas parestesia espástica, né? Que é aquelas rigidez musculares em criança mesmo. Então, assim, a gente sabe que não tem nenhum efeito colateral. Mas para a estética, é lógico que a gente, né, posterga isso um pouco. Então, eu acho que lá para os 20 e poucos anos, que você fez as caretinhas, assim, ficou alguma linha marcada, eu acho que já tem indicação da gente fazer para prevenir que essa dinâmica muscular faça aparecer a fratura da pele, né, que é a ruguinha. Então, é prevenção, você já pode fazer para prevenção. E aí, é lenda também aquela história, as pessoas falam, ai, Botox dura 6 meses. Gente, só se você for estático. Acho que nem assim. Aí isso, né, Cláudia, é uma coisa assim que todo mundo debate, até a gente, né, entre médicos, a gente não sabe, é uma coisa que a gente não consegue, assim, pode ser que a gente tenha um efeito vacina, porque a gente está usando muito mais, talvez isso faça com que dura menos, porque o nosso corpo produza mais anticorpo para tirar aquela toxina do nosso corpo mais rápido. O corpo não produz. Né? Isso é uma vertente. O nosso metabolismo, que hoje em dia todo mundo tem um metabolismo mais acelerado, faz mais exercício, reposição hormonal, então isso pode ser um dos fatores também que a gente metabolize mais rápido essa toxina e ela saia do corpo, né? Força muscular, né, dose, porque assim, hoje a dose, o que é, na verdade, é que ninguém mais quer ficar totalmente parado, estatelado. Então, assim, se a gente deixa algumas fibrinhas ali movimentando, é lógico que aquele músculo vai voltar à movimentação mais rápido. Então, quanto mais para, mais tempo dura. E aí, assim, se tem da indústria alguma coisa, né, essa coisa de diluição que muda, aí a gente não tem como falar, né? Mas, assim, realmente, em bula, a toxina tem duração de 12 semanas para tratamento estético. Então, assim, essa história de que vale 6 meses é lenda. 12 semanas. Mas, a gente ama, aí a gente vai, faz mais um pouquinho. E aí, só pra gente finalizar, o Botox. Tem gente que fala, eu vou fazer só testa, ou vou fazer só a ruguinha do lado do olho. O resultado fica harmônico, fica bacana, dá para ser feito? Ou o ideal é você ir lá e fazer bonitinho, full face, para ficar mais harmônico? E também, outro dia eu vi uma entrevista de uma pessoa falando, uma vez que você faz Botox, você vai virar refém, porque o seu corpo perde a força da musculatura e aí vai enrugar mais rápido. Isso é lenda? Lenda, né, Cláudia? Eu gosto sempre de dar o exemplo de quando a gente quebra algum membro, que a gente fica engessado, ali paralisado. A hora que tira o gesso, não fica um membro fininho, sem musculatura? E conforme a gente vai voltando a mexer, não volta tudo ao normal? Exato. Mesma coisa a musculatura do nosso rosto. A toxina vai lá, bloqueia a neurotransmissão, né, para contração daquele músculo, é como se estivesse engessado. A hora que vai absorvendo, que vai voltando a mexer, é como se a mímica fosse uma nova musculação do rosto. Aquele músculo vai voltar a ter a força normal. Tanto que a toxina botulínica é o único tratamento estético que ele tem uma resolução completa sozinho. Se você tiver algum efeito indesejado ou não gostar de resultado, ele sai por completo. Com 4 meses acabou, vai voltar ao que era, não tem mais nada. Então isso daí é uma mentira, é uma fake. É uma fake news. Fake news. E aí, fazer só o cantinho da ruguinha do pé de galinha ou faz tudo? Né, para resultado, como eu faço, né, esse gerenciamento, o Botox, assim, a toxina, a gente tem que pensar que não é só para tratar a ruga, a gente vai melhorar a dinâmica muscular, para todo um funcionamento melhor de tirar a força dos músculos depressores, que são os que puxam o nosso rosto para baixo, para os músculos elevadores terem mais força de tração e trazer o nosso rosto para cima. Então, pensando nisso, o ideal é que a gente trate tudo, né? Porque a ruguinha que nem do pé de galinha, não é a ruguinha que a gente trata, né? Eu falo muito isso, principalmente para homem.
é o transmitir o sentimento pelo olhar. Porque quando a gente sorri, nosso olho fecha. Por quê? Porque a musculatura aqui, ela contrai. E a ruga é uma consequência. Então, o que a gente quer com a toxina? Que na hora de sorrir, o nosso olho não feche. Então, por consequência, vai diminuir a ruguinha. Mas o que a gente quer é deixar um olhar mais aberto para a gente transmitir aquele ar de descansada, maravilhosa. Ai, e não fala que os olhos é a janela da alma, a gente tem que ficar com o olhar bem aberto descansado. Pra gente transmitir. Ai, gente, não é gostoso falar de estética, de gerenciamento do envelhecimento? Eu acho que hoje, ainda bem, a Ana sempre teve, eu bato na tecla aqui, gente, ela não é da modinha de que agora, vamos todos tirar a harmonização, ela nunca foi da harmonização, daquela coisa da... Sabe, muita quantidade. Exato. Né? É porque tudo é tendência, né, Cláudia? E eu acho que como foi a tendência do PMMA, mesmo o ácido hialurônico, hoje em dia a gente já tem aí uns 12, 15 anos aí de ácido hialurônico, mas a gente não tem 30 anos. Né? Se falava muito que durava um ano, hoje em dia a gente já tem exame de imagem com 15 anos e o produto está lá no nosso rosto ainda, então eu acho que essas coisas dos estudos a longo prazo, isso aí vai mudando muito, e não adianta a gente cair na moda e começar a fazer tudo que estão falando aí de trend na internet, sem estudo e sem respaldo científico, porque a gente acaba caindo nessas complicações aí, é uma teia de aranha que às vezes a gente não consegue sair depois. Então tem que prestar atenção, tem que fazer com cuidado. Vou deixar, até perdi a voz aqui, o @ da doutora Ana aqui na tela para vocês. Tem 2, tá? Ai, a gente colocou os 2, que aplicadas. Ó, doutora Ana Wozniak e Clínica Wozniak. Um ou outro você pode mandar um direct lá, que a doutora responde, as meninas respondem, para você ir fazer uma avaliação, entender como você vai poder fazer esse seu gerenciamento. Não precisa fazer funilaria e pintura tudo ao mesmo tempo. Pode começar pela funilaria, depois você vai para a pintura. O importante é você começar, você se sentir bem, e você manter, ir fazendo né, aos poucos e manter. Ô, Cláudia, eu acho que é isso. A gente, eu sempre falo que a gente transparecer esse ar de autocuidado, né? Que eu acho que hoje em dia isso é muito em alta, né? É a gente tentar transparecer que a gente se importa com a gente, que a gente se importa com a nossa saúde, que a gente se importa com o nosso bem-estar. E a estética acho que tem uma função, uma fração aí nesse sentimento. Gente, é muito gostoso. A gente fica com mais ânimo de trabalhar, de produzir, enfim. Eu acho que melhora as outras áreas da sua vida. Se arrumar e dominar o mundo, né? Aqui, ó. Ó, não vejo a hora, gente. Eu ainda tô sentindo, né, o doloridinho. Vou falar pra vocês como que é esse pós, mas consigo falar, consigo abrir boca. As pessoas falam, quando você coloca fio, você fica amarrado. Não. Tá tranquilo aqui, tô sentindo, se eu aperto, eu sinto um doloridinho. Mas, gente, já no primeiro dia eu dormi de ladinho, as pessoas perguntam, né, como que você dorme? Dormi normal. E aí, gente, é só melhorar. Vão me acompanhando nas redes sociais. E aí, daqui pra frente, só sucesso. Agora é só sucesso. Falei pro pessoal da foto filmagem do aniversário da Maitê, falei, faz bastante perfil, que eu tô amando. Isso aí. Obrigada, Aninha, por ter vindo ao programa. Te espero mais vezes. Obrigada, é um prazer estar aqui, conversar aí com toda a sua audiência. A gente que ama. E depois vocês vão me acompanhando, eu vou fazer um reels de antes e depois, vou marcar de ir lá na doutora Ana pra gente fazer as fotos do depois, pra vocês irem vendo, se inspirando e quem sabe você não vai lá e ganha essa autoestima também. Obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês. A gente volta amanhã com mais Mulheres Conectadas, tem reprise meia-noite, tá bom? Ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa. Pronto. Foi.